Vamos cantar juntos. Me formar, me amar. Com todo o seu amor, diga isso. Minha mãe. Minha mãe é a Virgem Maria, ela que agora vai poder me abraçar, me perdoar. Acalmar, me ensinar, me educar, me formar, me amar. Meus amados irmãos e irmãs, hoje nós celebramos a solenidade da Imaculada Conceição de Maria. Para a gente é uma solenidade muito especial, porque a igreja hoje proclama um dogma mariano que diz respeito àquela que foi preservada desde o seu nascimento de todo pecado. E hoje isso tem um significado muito especial para nós, porque a gente celebra dentro do advento aquela que é um farol a mostrar o caminho. Nós estamos celebrando ao longo desses 4 domingos um período de preparação, e a cada domingo nós acendemos dentro do nosso coração a chama. No primeiro domingo nós acendemos a chama da vigilância, onde nós somos convidados a ser homens e mulheres que estão no mundo, mas sem descuidar de olhar para as realidades do céu. Hoje, ao olhar para a imagem da Virgem Maria, nós não celebramos apenas a Mãe de Deus, mas nós como igreja somos convidados a contemplar os ensinamentos que provêm da vida dessa mulher. Ela foi uma mulher como cada um de nós, exceto com preservação, ou seja, Santana e São Joaquim tiveram a graça de, no momento do nascimento, perceber um grande milagre de Deus, um milagre inédito, porque Deus nunca fez isso na história. Convinha que aquela que fosse trazer o Filho de Deus todo puro para esse mundo também fosse preservada dessa maldade que é o pecado, e o canal devia ser completamente puro, e não existe nenhuma sombra de erro, pecado, e é exatamente por isso que a Virgem Maria foi preservada. Mas isso, olhe para o padre, não isenta a Nossa Senhora de ter uma vida como a nossa, e ela precisou dobrar os joelhos, ela precisou confiar em Deus, ela precisou ser obediente, ela precisou aceitar a missão que Deus deu para ela, e isso é muito inspirador para mim e para você. Mas antes de falar da homilia em si, eu gostaria de lembrar um fato que aconteceu com um grande amigo meu. Ele, desde pequeno, ele sempre foi evangélico, e a gente sempre foi muito amigo, até hoje nós somos, e um brinca com o outro e tal. E ele tem um respeito muito grande, muito grande, graças a Deus ele tem, pelos símbolos cristãos, pela igreja, pela cruz, pela própria Virgem Maria. E aí um dia eu brinquei assim com ele, meu amigo, eu estava lá na Bahia, e entrei num lugar onde ele trabalhava, e no computador tinha uma Arca da Aliança, sabe? Ele era evangélico, e o símbolo dele era a Arca da Aliança. E eu disse, meu amigo, eu vou trazer para você, da próxima vez que eu vier de férias, uma imagem de Nossa Senhora. E ele começou a rir, veio, me deu um abraço. E aí ele diz, aí, senta aí, me conta essa história, que você vai trazer uma imagem de Nossa Senhora. Eu falei, cara, olha só, você tem aí um símbolo que eu respeito muito, que é a Arca da Aliança. O que tinha dentro da Arca da Aliança? Ele, o que tinha dentro da Arca da Aliança era o maná, era a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, e o cajado de Moisés. Eu disse, cara, olha só, maior do que a Arca da Aliança,
física, foi aquela arca da aliança que Deus escolheu. E como assim? A Virgem Maria não tinha o pão, o manazinho do deserto, mas ela tinha em si, no seu seio, o pão descido do céu, o próprio Jesus. A Virgem Maria não tinha apenas os 5 livros primeiros da Bíblia, a Torá, mas ele tinha o verbo feito carne, o próprio Jesus. E mais do que o cajado de Moisés, a autoridade de Jesus era infinitamente maior do que Moisés. Aí ele me deu um abraço e falou: que legal, não sabia dessa comparação, muito bem. Aí a gente começou a conversar sobre a Virgem Maria, e é um amigo mesmo, que tem um conhecimento da palavra, que ama a Virgem. E por que o padre está dizendo tudo isso? Porque quando a gente conhece a palavra de Deus, não tem como não honrar a mãe de Deus. Amém, minha gente? Quem ama a palavra de Deus, quem conhece a palavra de Deus, meu amigo, fica apaixonado por Nossa Senhora. Por quê? Porque ela foi, de fato, aquela que conseguiu em tudo viver a palavra de Deus. Sem delongas, hoje o tema da nossa mensagem é: pare de colocar dúvidas onde Deus já te mandou colocar fé. E o primeiro ensinamento de hoje nós vamos olhar Maria como modelo de 3 momentos. E o primeiro momento, ela é modelo em nos ensinar a aceitar a missão. Coloque a mão no seu peito e diga: obrigado, Senhor, porque a minha vida faz muito sentido graças à missão que o Senhor me deu. Diga assim: bendito seja a missão que o Senhor me deu. Meu amado, olha, a gente tem uma missão na nossa vida, seja dentro de casa, seja no trabalho, seja na igreja. Cada um recebe a sua missão. O fato é que a gente tem mesmo que segurar o andor, o peso do andor em alguns momentos, isso é difícil. Só que o que hoje a palavra de Deus quer lembrar a essa igreja de um modo todo especial? Que quando você está cansado, não existe a possibilidade de você largar de mão a sua missão. Eu sei que o seu filho pode dar muito trabalho, eu sei que a sua esposa, o seu marido, não importa, lá no seu trabalho, a situação é complexa, eu sei, mas a missão, ela é contínua, ela é diária. E quando a gente olha hoje a Virgem Maria, nós recebemos essa palavra, porque Deus fez esse chamado especial a ela, mas faz a cada um de nós. Porém, olhe para o Padre, corremos o risco de não aceitar, ou então de deixar para depois, ou fingir que não é conosco que Deus está falando. Só que eu quero dizer para você uma coisa: Deus tem uma missão também para cada um de nós. Eu lembro para cada um dos irmãos, eu falo isso porque Deus um dia me chamou, eu tinha 10 anos de idade, e na minha cabeça de criança, muita coisa ia acontecer, eu ia casar, eu ia ser médico, e esse desejo pela medicina, ele perdurou até o momento de entrar para o seminário. Eu estudei num colégio Santo Agostinho, um colégio muito, muito puxado. Eu ia dormir todo dia, meia-noite, 1h da manhã estudando, porque senão a gente não ia passar. Lá não tinha esse negócio: vou te dar meio pontinho. Não, você tinha que estudar e se virar. E lá eram 6 colegas que queriam fazer medicina. Os 5 que fizeram, passaram de primeira para a medicina. 5 colegas passaram. Eu não fiz, na última hora. Eu tinha colocado Deus à prova e disse assim: Senhor, eu só vou sair desse quarto hoje se o Senhor realmente falar comigo, e pronto. E eu dobrava o joelho, e eu, com a palavra de Deus, disse: o Senhor vai falar comigo pela palavra. E eu vou marcar nessa Bíblia e nunca mais vou esquecer. Se o Senhor disser, eu vou hoje. E se o Senhor disser para eu não ir, eu não vou. E aí, minha gente, vou dizer para vocês, Deus falou comigo na palavra. Fui para o meu padre já sabia que eu queria vir para o Rio de Janeiro, mandou uma carta, falou com o bispo, veio aqui, o bispo falou: não, pode vir, ele vai vir. E aí o bispo aqui disse assim: se o bispo lá da Bahia escreveu uma carta em próprio punho, dizendo que ele não tem nenhum problema moral, pode mandar. Fomos até o bispo, tremia igual uma vara verde. Foi falar com o bispo não, escreveu a carta. Viemos para cá. Quando faltava um mês para eu entrar no seminário, já tinha passado o vestibular, recebi uma carta na Bahia dizendo assim: o que você quer fazer aqui? Não venha, não. E eu tremendo, meu Deus do céu. Mas no meu coração veio uma paz, diz assim: só
confia e aceita a tua missão. E aí, minha gente, o bispo já tinha dado sim, agora eu recebi um não. Faltando um mês, vim para cá com o padre, e o padre foi até o bispo disse, não, eu dei meu sim, e que bom que você aceitou sua missão, você vai ser acolhido. Eu quero dizer para você o seguinte, que de lá para cá foi muito difícil, muito complicado. Eu já partilhei com você diversos momentos em que meu pai me ligava, dizendo, filho, larga tudo e vem. Mas eu precisava aceitar e assumir a missão naquele dia. Dava vontade de desistir. Muitas vezes que eu via, as coisas não estavam bem em minha casa, mas eu disse, aceita. Sabe o que eu quero dizer para você? Também vai acontecer muitas vezes. Por quê? Porque você é o foco. Lembre disso, você é, e eu sou, e nós somos, muitas vezes, o foco que o inimigo mira para nos tirar da nossa missão, para tirar a gente da graça, para tirar a gente daquilo que onde Deus colocou a gente. E hoje a gente está falando aqui, meu Deus, Maria foi aquela que soube aceitar a missão, porque ela tinha desculpas, e desculpas boas até, eu estou apaixonada, eu vou me casar, mas ela nem pensou nisso, não pode colocar meu nome, eu aceito fazer a vontade de Deus. De repente, Deus falou assim, olha, vai ter uma matança aí, Herodes está matando todo mundo, eu vou perder tudo, vai perder tudo, você vai perder a amizade, você vai perder tudo, vai para o Egito. E ela disse, mas eu não estou muito disposto. Não, eu aceito, eu vou fazer a vontade de Deus. Sabe, queridos irmãos e irmãs, entendam uma coisa, você precisa entender uma coisa. Entenda isso do seu coração. Aquele que deixa tudo nas mãos de Deus, em breve verá a mão de Deus em tudo aquilo que faz. Entenda isso. Quando você coloca as coisas na mão de Deus, com o passar do tempo você vai ver tudo que você vê, onde você passa, aquilo que você toca, você vai ver a mão de Deus em tudo. Então, esse primeiro ensinamento significa, a gente precisa assumir aquilo que Deus esperou para nós, pediu para nós. Por isso você pode agora ir falar, repita com o padre assim, Deus me pediu, e como a Virgem Maria, eu digo que não é fácil. Aceitar a missão custa. Diga isso, custa, mas colocar tudo nas mãos de Deus vale mais a pena. Segundo ensinamento, queridos irmãos e irmãs, a Virgem Maria nos ensina a confiar em Deus. Esse é o segundo ensinamento. Maria nos ensina a confiar em Deus. Eu acho que isso aqui poderia ajudar a gente a vencer a nossa inconstância. A confiança em Deus vence a nossa inconstância. Olhe para o padre. Olhe para o padre. Guarde uma coisa no seu coração. Não existe ninguém tão preparado nesse mundo que não tem altos e baixos. Isso significa que todos nós estamos no mesmo barco. E que a gente, se a gente não tiver uma conexão com Deus, a gente é levado. E a gente se deixa por muito pouca coisa. Eu quero lembrar para você uma coisa. Nesse mundo, ou a gente sobrevive confiando em Deus, ou a gente fica à deriva. E digo mais, cada vez mais nós somos levados a abandonar tudo, mas eu digo isso de coração. Ou a gente aprende a confiar em Deus, e isso vence as nossas inconstâncias, caso contrário, a gente fica sempre perdido. Eu gosto sempre de usar uma imagem, graças a Deus a gente tem alguém em cima da gente. Graças a Deus a gente tem alguém que possa direcionar a nossa vida. Porque se a gente não tem ninguém acima da gente, e a gente faz só o que a gente quer, a gente é igual aquela árvore que fica no meio da passagem. Essa árvore nunca vê os seus frutos amadurecidos. Sabe por quê? Porque todo mundo passa e arranca, porque ali não tem nenhum cuidado. Sabe, queridos irmãos e irmãs, a gente tem que ter alguém acima de nós. Por isso que até mesmo nós padres temos o nosso diretor espiritual, temos o bispo que diz vai, tem o bispo não. Mês passado eu tive uma reunião com o Dorani e ele perguntou, filho, quando é que vai acabar o doutorado? Eu disse, Dorani já está no último ano, você já está pronto para o pós-doutorado? Eu disse, não, é muito cansativo, eu espero não fazer. Ele, mas eu quero que você faça. E eu disse, humanamente eu não quero, mas o pai falou que tem que fazer. E psicologicamente a gente vai se preparando para isso, ou seja, tem alguém acima de nós. Mas por que o senhor está falando isso, padre? Porque as nossas inconstâncias, elas seguem um caminho. Elas seguem um caminho, sabe, que é de esfriamento.
Mas à medida que a gente confia naquele que está à frente, a gente é capaz de seguir o fluxo de Deus. Amém, minha gente? Nossa Senhora, ela nunca ficou o tempo todo lá questionando se isso ia dar certo, se não ia dar certo. Maria disse assim, faça a sua vontade. E sabe por que Maria disse isso? Porque Maria confiou. A Virgem confiou e permitiu que Deus explicasse isso depois. É importante que você guarde no coração uma coisa, sabe, queridos irmãos e irmãs? A gente que confia em Deus, a gente vive um dia de cada vez. Enquanto a palavra de Deus dizia assim, a cada dia basta o seu cuidado, a gente começa a entender que ou a gente tem uma vida espiritual e deixa Deus conduzir, ou a gente leva a responsabilidade da nossa vida fazendo o que a gente quer. É mais difícil. Quero lembrar para você uma coisa, quando a gente aprende a confiar, a gente sabe que Deus vai estar ali do nosso lado, e mesmo nos momentos mais difíceis, Ele vai nos ajudar. Eu gosto de usar isso, esse pensamento. Imagine só como Deus se sente quando vê você fazendo aquilo que é difícil, fazendo a coisa certa, mesmo que isso te custe. Deus fica muito feliz. Imagina você vendo, percebendo o Senhor está olhando para você naquele momento que você está escolhendo agradar a Ele, sabe? O que eu quero lembrar, em outras palavras, é a Bíblia diz que o que agrada a Deus é a nossa fé. E fé é confiar. Ou seja, quando você deposita no Senhor, quando você é capaz de dizer, Senhor, está em tuas mãos, Senhor, estou colocando nas tuas mãos. Por isso, querido, olhe para o padre aqui, eu quero puxar a orelha da comunidade aqui, dizer isso para você, com todo amor, eu sou seu pai agora. Ou você confia no homem de Deus, que Deus colocou na tua vida, ou você vai ficar a vida inteira à deriva, igual um barco perdido no mar. Se existe um homem de Deus que dá a direção, você confia. Confia. Hoje Deus está dirigindo uma palavra, confia nessa palavra. Hoje Deus está trazendo aqui uma mensagem, essa mensagem é para você, não é para a pessoa que está do seu lado. Olha, não é como eu penso. Se existe alguém que Deus colocou para direcionar a nossa vida, confia. Confia. Sabe, eu quero lembrar isso para você. Está difícil. Percebe como Deus está feliz em ver que você, nessa complicação toda, está continuando e fazendo aquilo que precisa ser feito. Ainda que seja o mais difícil, Ele está olhando e está feliz porque você está escolhendo confiar e fazer aquilo para agradar Ele. Amém, minha gente? Eu quero terminar essa mensagem agora falando só isso. Maria, número 3, Maria nos ensina a obedecer a Deus. Isso para mim é o ponto mais importante de tudo que o padre falou. Se você lembrar disso, já valeu a pena. Olhe para o padre, a primeira palavra que Maria falou, eis-me aqui. Só depois de 30 anos ela foi falar a última palavra, que está escrita na Sagrada Escritura. Depois de 30 anos ela disse, fazei tudo o que Ele vos disser. Querido, nesses 30 anos, quando Maria chegou lá nas bodas de Caná e disse, façam tudo o que Ele disser. A Bíblia diz que ela convenceu os homens a fazer um trabalho sacrificante. Por quê? Porque tinham várias talhas. Cada talha tinha 1.200 litros. E eles tinham que ir longe, lá no poço, buscar água. Você imagina que uma palavra de uma mulher foi capaz de fazer com que os serviçais fossem lá, fizessem todo esse sacrifício. Mas ela devia ter dito alguma coisa. Olhe para o padre. Sabe o que Maria disse? Eu vivi durante 30 anos ao lado de Jesus. E eu posso dizer, obedeça. Porque o melhor da minha vida eu aprendi obedecendo ao Filho de Deus. Façam tudo o que Ele vos disser. Maria nos ensina a obedecer, sabe por quê, querido? Porque ao longo desses 30 anos, cresceu nela essa verdade que era, eu vivo pelo meu Senhor, eu obedeço a Ele, se Ele me manda eu ir, eu vou. Se Ele diz para eu ficar, eu fico. Em outras palavras, a Virgem está falando para a gente, filhos, obedeçam. Filhos, façam tudo por obediência e uma obediência amorosa. Por que Deus está falando isso ao seu coração? Seja obediente. Guarde no seu coração essa abertura de cultivar a atenção àquilo que Deus pede, a atenção àquilo que Deus fala. Sabe que muitos chamam a Deus de Pai, porém poucos de fato obedecem a Deus como filhos. Hoje a gente é convidado a ter um olhar diferenciado para Jesus e dizer assim, Deus me chama a ser filho. Tem muita decisão na minha vida, tem muita coisa acontecendo rápido demais. Eu tenho que olhar
a Deus, não só falar que Ele é meu pai da boca para fora, tem que obedecer a Deus como filho. Feche seus olhos por um instante. Senhor, eu quero abençoar a vida de todos esses irmãos que estão aqui nessa igreja, olhando para a Virgem Maria, que é a nossa mãe, concebida sem pecado. Nós queremos abençoar, para que também nas nossas vidas a gente consiga aceitar a sua missão. Por mais difícil que seja, Senhor, nós queremos acertar e fazer aquilo que o Senhor deseja. Nós queremos, Senhor, confiar acima de tudo. E depois de Maria pregar para aqueles homens, dizendo que aos 30 anos ela ficava obedecendo e experimentou o melhor da tua presença, nós também queremos, como filhos, obedecer. Conforta os corações dos irmãos aqui, Senhor. Direciona a vida deles. Abençoa a vida daquelas pessoas que estão em casa, acompanhando, rezando conosco. Que a Virgem Maria possa ir agora na sua casa, estar do seu lado. O que você estiver fazendo, que ela esteja do seu lado. Obrigado, Deus, pelo teu cuidado sobre cada um de nós. E que a tua bênção recaia sobre cada um de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Minha mãe.